Graça e paz esteja conosco, glória a Deus, aleluia, por estarmos aqui mais esse momento representando no canal Canto das Águias, né? Sobre a minha vida, a minha trajetória, sobre os trabalhos que o Senhor confiou em minhas mãos. Então aqui nós vamos dar mais alguns relatos, mais alguns testemunhos para poder edificações de vidas, para que as pessoas venham se espelhar, se edificar, perseverar, persistir naquilo qual foi o seu chamado, a qual o Senhor designou para que nós venhamos a fazer. Então aqui estou aqui diante de vocês para poder dizer a vocês que sou das garras de Satanás. O Senhor me resgatou. Então é das garras de Satanás para as mãos de Deus. Amém, igreja? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para poder Te apresentar todo esse povo, Senhor, toda essa nação, que o Senhor toma poderosamente em Tuas mãos, Senhor, toda a nação, toda a terra. Tenha Deus por nós misericórdia, porque sabemos que temos que ser corrigidos, disciplinados. Deus Pai Todo-Poderoso, sei que teus olhos não estão fechados, nem suas mãos encolhidas, nem seus lábios selados, nem seus pés atados, nem seus ouvidos tampados. Eu sei que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então fala conosco, papai querido, acerca do teu poder, para que nós possamos, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estou aqui, Pai, para poder te agradecer por mais uma oportunidade que nos concedeste. Muito obrigado, papai querido. Obrigado por tudo que tem feito por mim, pelo meu povo. Obrigado, Senhor. Somente temos que te agradecer. Te agradeço. Senhor, aleluia, Jesus amado. Te agradeço, Senhor, por tudo que tem dado, por tudo que tem feito. Eu só tenho que te agradecer. Glorificado é o seu nome. Somente te agradecer, Pai. Somente te agradecer. Então, aqui em mais uns relatos para o canal Canto das Águias, nós vamos estar também falando também de coisas que aconteceu lá atrás, no passado, coisas que estão acontecendo aqui no presente. Não posso relatar para vocês o futuro, porque dele pertence a Deus, né? Mas vou dizer do passado e do presente até este momento de que veio acontecendo coisas aqui em minha vida até na data de hoje. Que hoje nós estamos no dia 19, né? Perdão, 19/11. Então até esse momento ao qual eu estou falando com vocês, eu posso estar relatando, porque depois adiante somente Deus é quem sabe. Então eu quero dizer a vocês algo assim, eu quero falar sobre os presídios. Hoje eu quero estar falando também sobre presídios, quero estar falando de casas de recuperações, quero estar falando de coisas do que aconteceu. Olha só que interessante. Eu tenho um filho, que é o qual ele foi internado numa casa de recuperação. E o Senhor, ele mostrou para mim essa casa num sonho. Mas era um sonho tão assim, real, né? E parecia que eu estava naquele lugar. Então eu vi aquelas montanhas, mas assim, abaixo daquelas montanhas, aquele monte de janelinha, eram todas aquelas coisinhas quadradinhas, eu não entendia o que era. E eu estava numa avenida, e nessa avenida, numa estrada, e aí tinha diversas plaquinhas sinalizando, né, o quilômetro. E aí, quando parou, aí estava ali no quilômetro 75. 73, né? Tinha o quilômetro 73, 75, e depois tinha o 73. E ali falava que eu tinha que descer ali. Aí eu até brincava, né? Com o pessoal, porque aqui nós temos a delegacia do bairro, é a 73. Aí quando falava que eu tinha que descer no quilômetro 73, eu falava assim, olha, te vejo na 73, né? Aí eu brincava com o pessoal, ainda eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, mas era claramente aquela plaquinha amarela, e na orla dela, assim, tinha que nem um triângulo de cor preta. Eu peguei, ainda fiquei assim, sabe, eu olhava, e eu tava no ônibus, só que era tão interessante,
que o ônibus eu via assim a estrada passando, mas as minhas mãos tocavam na estrada. Olha que interessante. E aí eu acordei, eu falei, nossa, que sonho louco, né? Eu pensei comigo, que sonho maluco, que sonho louco. Então, muitas das vezes, quando nós sonhamos, e aquilo se torna tão real, o nome disso é visão, igreja. O nome disso é visão. Então, Deus estava me dando uma visão da onde eu iria estar, da onde ele iria me colocar. Isso em 2007, só que eu não tinha noção. Aí vai vendo. Quando chega tal, tudo aí, o meu filho... É até engraçado, porque meu filho, ele usava, nossa, ele usava muita droga, muita, 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 mas glória a Deus, aleluia, eu creio que já foi repreendido tudo, porque hoje ele se encontra muito bem, obrigado, graças a Deus. Né? E é graças às orações também de todos, daqueles que fizeram, até daqueles que não fizeram, daqueles que torceram contra, até aqueles que torceram a favor, eu agradeço a todo mundo. Porque eu sei que aonde eu coloquei ele é poderoso para poder libertar, curar e salvar. Então, foi lá que eu coloquei. Então, não me preocupava se as pessoas diziam que não tinha jeito. Então, é o que você tem que pensar. Ah, isso não tem jeito, você não vai conseguir, você não vai ter. É mentira de Satanás. Porque Deus diz que vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, chuva de bênçãos, chuva de prosperidade, chuva de misericórdia, chuva de alegria, de saúde. Então vai chover sim, sobre o seu telhado e sobre o meu. Chuvas de bênção, chuva de misericórdia, chuva de alegria. Então é isso que nós temos que ver. Então quando esse meu filho estava nessa situação, aí veio ele e um colega dele aqui num domingo. E eu estava procurando ver uma casa para interná-lo. E o esposo de uma irmã havia oferecido essa casa, né? Eu não vou citar o nome, eu tinha oferecido essa casa, que é lá em Santa Isabel. Aí eu peguei e falei, tá bom, mas ele falou, ele tem que querer ir. Aí eu peguei e falei, tá. Aí eu conversei com ele, eu não vou, quero ver quem é que me obriga a ir, não sei o quê, aquela coisa, né? Sabe como que é, porque quem tem filho sabe como que é. Eles tudo leão em casa. Ah, mas só que eu tenho uma vara aqui para corrigir leão, só a graça. Ah, eu desço o rei, não tô nem aí, não quero saber se é grande ou pequeno, eu desço o chicote. Você entendeu? Aí ele falou que não ia, que não ia, que não ia, que não ia. Não vou. Falei, tá bom. Passou. Aí chegou no domingo, então eu tava aqui fazendo almoço, aí veio ele e um colega dele. Ele, colega de droga, né? Veio ele e o colega. Ah, mas vai fazendo almoço, peguei e falei, ainda não terminei. Aí ele pegou e falou, ah, é que meu colega tá com vontade de comer panqueca. Aí eu falei, ah, eu não tô fazendo panqueca não, tô fazendo outra coisa. Aí ele pegou e falou, olha, não dá pra fazer uma panqueca? Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, ah, precisa comprar mais ovos. Porque o ovo que tem aí não vai dar pra fazer a panqueca. Aí eu peguei e dei R$10. Daqui que a gente vai buscar. Aí eu dei R$10 para ele buscar, na época, R$10 para ele buscar o ovo. Então dava para ele trazer o ovo, sobrava troco. Porque na época, 2007, era dinheiro. Ai, eu dou risada, porque lá foi ele buscar o ovo. Olha, ele saiu daqui, era por volta de umas 10h30, 11 horas da manhã. Deu meio-dia, deu uma, deu duas, deu três. Nem ele, nem o ovo, nem os R$10. 18 horas. Quem chega? Ele. Aí Deus, ó, por isso que nós temos que estar sempre observando quando Deus nos fala. E quando Deus nos mostra. Aí eu tô com o rosto meio assim inchado, gente, que eu estou com alergia. Eu sou alérgica, né? Ao tempo, teve a mudança, então eu já fico meio congestionada e fico assim, tá bom? Aí o que acontece? Aí veio, aí ele chegou, né? Aí Deus, ele falou antes comigo, teu filho tá vindo aí. Nossa, eu já estava pensando em arrancar a cabeça dele do corpo, né? Aí Deus falou para mim, não fale nada, não discuta. Não briga e não bata nele. Porque aquele dinheiro que ele levou é o passaporte da internação dele.
Aí eu falei, hã? Ele falou, fique quieto e ouça a minha instrução. Eu falei, tá bom. Aí ele entrou, aí ele já entrou cabreiro, porque ele sabe que eu desço a pancada, né? Então ele já entrou cabreiro. Aí ele já entrou, ó, a senhora não vai acreditar o que aconteceu. A senhora não vai acreditar se eu contar. Eu falei, tenta, conta. E eu sentada no sofá. Aí ele veio na porta da sala e falou, a senhora acredita? Eu peguei e falei, eu não ouvi a história ainda, como é que eu vou acreditar? Conta, quem sabe eu acredito, né? E eu, né, nossa, mas pensando na obediência de Deus. Aí ele pegou e falou, a senhora acredita que a gente estava chegando no mercado, veio os polícias na hora. Eu mereço. Veio os polícias, falou, ei, para aí. Aí eu fiz assim, e eu com o braço cruzado para não sentar a mão na cara dele. Eu assim, ó. E aí ele mandou parar, me revistou, pegou os 10 reais. Eu falei, você vê que prova? A prova da obediência. Aí eu falei, e? Aí ele pegou e falou, ele pegou os 10 reais, a senhora não vai acreditar. Ele rasgou. Eu falei, os polícias. Foi. Aí eu falei pra ele assim, agora, me fala o porquê que ele rasgou. Falou que ia rasgar os 10 reais pra gente não ir usar, não comprar droga. Eu falei, mas eu... Falei, onde você tava? Na porta do mercado, olha, amada. Vê se não é pra você tirar a cabeça do corpo dessa pessoa. Fala pra mim. Eu não aguentei. Eu peguei e falei, gente, como é que pode? Mais um cinismo, você tem que ver. Não, eles rasgaram, eu peguei e fiz assim. Ah, tá. Aí ele pegou e falou assim, a senhora não vai falar nada? Eu falei, não. Por quê? Eu vou falar o quê? Você está contando, se isso daí você está falando. Aí o que que eu fiz? Levantei, quando eu levantei do sofá, ele já se afastou e correu para fora, sabe? Aí eu peguei, fui, forrei a toalha na mesa, coloquei a jarra de suco de laranja, fiz o prato dele, coloquei na mesa o garfo, a faca, e falei para ele, vem almoçar. Eu só não fiz a panqueca. Ele sentou, começou com ele comendo e eu na sala assistindo televisão. Então de lá da sala eu via ele, né? Que é a porta assim. Aí de lá eu via ele. Então passava corredor da saleta, tal, tudo. E de lá eu via ele na sala de estar. Eu estava na sala de televisão. Aí ele pegou e ele olhava. Ele toda hora olhava para trás, né? Porque ele estava pensando que eu ia pegar ele para bater. Aí ele comeu, tal, tudo. Aí eu peguei e falei para ele assim, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem interesse de se internar? Ah, é que... Aí eu falei, você tem? Você quer? Porque aí eu ligo pra irmã, para ela falar pro esposo dela e na terça-feira ele vem. Aí ele pegou e falou, mas aí eu peguei e falei, só responde para mim, sim ou não. Não, eu vou. Eu falei, não, você não vai? Não, não, eu vou. Eu falei, então tá, depois que você terminar de comer, você pode subir pro seu quarto que eu vou ligar pra irmã. Aí eu liguei pra irmã, falei com ela e combinei com o marido dela pra ele vir buscar ele na terça-feira. Na terça-feira ele levantou, falei, vai tomar seu banho, daqui você não sai, você vai tomar seu banho, vai se arrumar, tal, tudo, vai arrumar suas coisas, vai esperar o irmão chegar. Aí ele ficou aqui, esperou. Olha só como que o propósito de Deus. O propósito de Deus era eu estar naquele lugar, aonde o qual meu filho ia. Ele estava. Mas para eu chegar lá, meu filho tinha que estar lá dentro. E Deus me levou para essa casa de recuperação, onde o qual eu comecei a fazer um trabalho lá de psicóloga. Então, olha só que interessante.
Eu não tinha psicologia. E Deus pegou e falou, você vai fazer um trabalho lá dentro de psicólogo. Eu falei, mas eu não tenho psicologia. Ele falou, mas tem a psicologia de Jesus, que é a minha. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, meu Deus, né? Eu, assim, ó, eu havia conhecido a Cristo no dia 31 de março, né? De 2006. Então, o meu filho foi interno em fevereiro de 2007. Então, eu iria fazer o que eu não tinha nenhum ano de conhecimento a Cristo. Mas Deus, ele quando ele quer usar a pessoa e quando ele quer fazer, ele não quer saber quanto tempo você tem na presença dele. Você pode ter 2 meses, 1 mês, 3 meses, 4 meses. Ele simplesmente vai e faz. Porque quando eu fui para o presídio onde qual meu filho esteve preso, eu cheguei lá, eu era o quê? Estava gatinhando para Cristo. E eu fui. Você está me entendendo? Então você vê quanto tempo eu estava ali, o meu filho preso, e eu peguei e fui também para lá, para poder realizar os trabalhos do Senhor. Porque o Senhor, ele levanta você para realizar as obras, para poder realizar os trabalhos. E quando ele chegou lá dentro dessa casa de recuperação, ele ficou lá e dava muito trabalho, porque ele não queria ficar. Mas ele era o passaporte para eu chegar lá. Você está me entendendo? Então a gente tem que entender quando Deus nos fala. Você tem que entender quando Deus nos dá um chamado e quando Deus nos avisa daquilo que vai acontecer e o de que nós vamos fazer. E obedecer quando Ele nos dá as instruções. Então foi isso que Deus fez. E eu cheguei naquela casa. Quando eu chegando naquela casa, aí um dos diretores ali falou que ali eles tinham que ter um trabalho, e só que não podia ser um trabalho, né, feito por mulher, tal, porque ali era 268 homens e mulher não podia ficar ali dentro. Só tinha que ser homens. E só que Deus me colocou lá dentro como uma mulher e eu comecei a trabalhar lá. Então ali nasceu a mente de Cristo. Comecei a fazer o trabalho de mente de Cristo. Fazia aquele trabalho, então você sabe que tem sempre os obsessores, tem sempre os contrários, porque tudo que você for fazer mediante a Deus, as pessoas vão sempre colocar que é do diabo, as pessoas vão dizer que é heresia, as pessoas vão dizer sobre isso, porque eu sei, porque eu atendo pessoas que as pessoas elas vêm por curiosidade para curiar o que você está fazendo para depois sair soprando por aí que o que você faz é heresia, o que você faz é obra de feitiço, obra de macumba. Por quê? Porque eu saí de uma magia negra de 40 anos. Você tá me entendendo? Só que eu tive a oportunidade de conhecer os dois lados. Tem gente que não teve oportunidade nem de conhecer nem um lado nem o outro. Anda no meio da rua e é arriscado ser atropelado pela sua própria língua. Tá me entendendo? Porque dessa maneira eu falo mesmo o que eu tenho que falar. Porque tem muita gente, porque a minha mãe sempre falava que o chicote do corpo é a língua. E é verdade. Então as pessoas elas querem neutralizar, elas querem parar, bloquear o seu trabalho, o seu chamado. E tem muita gente que não faz as coisas para Deus quando Deus chama. Ah, não, mas isso aí não é de Deus. Ah, não sei o que mais. Eu tenho cuias e barro aqui porque eu venho de famílias, eu venho de parentes de família africanas, papai índio. Então a gente sempre acostumava a cozinhar em panela de barro, fazer as coisas. Ah, chegou uma irmã aqui e falou assim: nossa, você tem essas coisas? Isso daí é da macumba. Eu olhei bem na cara dela, sabe? Tem hora, sabe, que nem eu falo pra vocês, eu tô liberta, mas a minha língua não tá muito não, sabe? Porque não adianta, eu não sei engolir. Eu não consigo. Aí eu olhei bem na cara dela, peguei e falei, da macumba é a sua língua, amada. Peguei e falei, você precisa corrigir essa língua sua aí. Peguei e falei, tá? Peguei e falei, porque que adianta? Você se mostra tão santa, mas essa sua língua aí também precisa se converter. É como eu falo pra mim. Eu falo, irmã, Ilma, vamos se converter essa língua aí. Então, o meu linguajar precisava se converter, porque meu linguajar estava muito baixo. Você está me entendendo? Eu falava, eu tinha mania de ficar putz. Então, se você for falar putz, a linguagem é puta, né? Então, eu tinha que corrigir isso. Você está me entendendo? Então, eu parei. Aí, eu pedi para Deus ajuda. Senhor, tira isso da minha boca, tira isso da minha boca, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha, hoje eu não falo mais. Até agora eu tô lembrando, até me admirei, porque eu não tenho falado mais. Porque eu pedi para Deus me ajudar. Então nós temos que pedir a correção, sim, da nossa língua, dos nossos atos, dos nossos feitos, das nossas manias, porque nós precisamos se converter por inteiro.
Não é verdade? Então, muita da gente, nós temos que se desprender. Eu tô passando por um processo de desprender. De um projeto, eu estou passando por um processo de desprender de determinadas coisas, pessoas. Você está me entendendo? Então, para que o Senhor cresça em mim cada vez mais. Então, quando você passa por esse processo que você tem que diminuir você para que Deus cresça em você, que você tem que tirar todas essas coisas, isso daí te deixa, sabe, ali desanimado, morto. Então, nós temos que se desprender. Nós temos que se desprender. E o processo de desprender daquilo que a gente se agarra é terrível. É terrível. É a maior luta que nós passamos, porque nós estamos lutando contra a nossa carne. E a Bíblia nos fala que a maior luta de Jesus não foi contra o diabo, foi contra a carne. Tá me entendendo? Então, o processo de se desprender é complicado. Porque tem muita gente que vai pro buraco, mas não deixa de levar aquela árvore que ela se agarrou. Ela traz a árvore junto pro buraco. Então, é por isso que nós temos que sempre nos analisar e se desprender. Porque a gente pensa que, não, Deus preparou, Deus organizou, então deixa Deus tratar. Porque se Deus tiver que trazer para mim, para você, Ele vai trazer um vaso mudado, um vaso de honra. Porque Deus não vai permitir você se agarrar num vaso quebrado, podre, trincado, para espedaçar e Ele também espedaçar você. Porque Ele vai para o lixo e vai levar você junto. Então nós temos que se aproximar de pessoas sempre acima de nós e não abaixo de nós. Porque muitas das vezes a gente quer uma pessoa que está abaixo de nós, mas a gente quer aquilo para a gente. Mas aí o que nós temos que fazer? Apresentar para Deus. Senhor, é do seu querer? É do seu querer? Se não for, Senhor, tira. Tira do meu coração, Pai. Me ajuda, eu sou fraco, sou fraca. Não estou conseguindo me desprender. E Deus vai te dar. Ele vai te dar ajuda. Dói, porque você está lutando contra a carne, você está resistindo à tentação da carne. Então isso é difícil, por isso que tem muita gente que desiste dos caminhos do Senhor e se bandeia para o outro lado. Por isso que o muro é de Satanás. Ele nem se preocupa, porque ele sabe das nossas ações. Ele vê, ele não lê pensamento, que não foi dado poder para esse demônio. Mas ele vê ele vê a nossa aparência, ele vê a nossa fisionomia, ele vê o nosso semblante, ele vê os nossos atos, ele nos vê reclamar, nos vê murmurar, tudo isso ele vê. Então a gente precisa saber disso. Então, e voltando lá, e eu comecei a fazer esse trabalho de mente de Cristo nessa casa de recuperação, comecei a fazer tudo isso lá. Então, o que acontece? Esse trabalho começou a progredir. Tinha pessoas lá que tinha faculdade, que tinha doutorado e não sabia nem escrever mais o nome, porque a droga consumiu todo seus neurônios, consumiu tudo. Não tinha aquela fraqueza, tinha aquela coisa toda. Não sabia nem distinguir o A do B. E ali eu comecei a dar aulas também de alfabetização. Ali eu era psicólogo, eu era doutor, eu era médico, eu era tudo, mas tudo pelo poder de Deus, porque eu sozinha não era nada. Ali eu fazia curativos, ali tinha homens com lepra. Quando eu cheguei, um senhor chegou na porta da sala o qual eu fazia o trabalho, eu olhei assim nele, nos pés dele, ele parecia que estava derretendo. Ficou aquela poça, sabe? Eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, o que é isso? Eu falei, Senhor, aonde o Senhor me trouxe? E nesse dia caiu uma chuva, e da janela do escritório, da sala onde eu ficava, eu via as árvores. Então eram aquelas árvores imensas, porque, gente, lá era um lugar que era tomado de árvores. Você entrava naquele lugar ali, se você entrasse na mata, mas ninguém te achava ali. Você tá me entendendo? Ali, se tivesse algum bicho, se alguém matasse você ali, os bichos comiam o restante que tava, nossa, só achava os ossos e olhe lá se alguém estivesse fazendo uma vistoria. E eu ficava naquele lugar, no meio de 268 homens. Né? Só faltou ser a mulher dos 300, né? Que nem tá na Bíblia, os 300. Né? Mas aí, vocês acreditam que
Aí eu olhava nele e eu falei para ele, eu vou lá para poder falar com o senhor, tá? E ele falava que estava com dores, né? E aí eu falei, tá bom, eu já vou lá. Aí ele voltou pro quarto dele. E eu peguei e fiquei olhando, aí me chamou a atenção aquelas árvores. E eu fiquei olhando, então tinha as árvores bem frondosas, né? Com muitas folhas, muitas folhas. E elas viravam assim, tombavam, mas era uma tempestade. Eu falava, meu Deus. E tinha uma árvore menor, aí eu peguei e me aproximei da janela para olhar a árvore menor. O, o, o tronco dela era fininho, parecia um cabo de vassoura. Aí ela tinha poucas folhas, né? Só tinha galhos e aquelas pouquíssimas folhas. Mas ela estava lá intacta. Ela nem balançava para um lado nem para o outro, mas as outras tombavam, que algumas caíram, até na estrada, tudo, sabe? Lá no meio da mata, caíram. E aquela ficou intacta. E eu fiquei olhando, e aí veio o Senhor para falar comigo. Ele falou, observou as árvores, Ilma? Eu falei, sim. Eu falei, interessante, né? Aquelas que são os troncos grandes, né? Frondosa, aqueles troncos grossos. Olha, elas estão até se curvando. E a outra, eu vi a outra caiu. Né? Eu até pensei que ela ia tombar para dentro. Ela tombou para o lado, para dentro da mata. Senão ela ia ter caído para dentro dali da casa. Aí eu peguei e falei para ele, Senhor, né? O que quer dizer isso? Ele pegou e falou, o que eu estou mostrando para você, Ilma, é que não importa. Não procure trazer folhas, tornar frondosa para todo mundo te olhar e te ver. Você tem que criar raiz, aonde ninguém sabe onde está, aonde ninguém vê. Porque folhas todo mundo vê, olha que árvore frondosa, cheia, elas não vê a raiz. Porque elas criaram folhas, mas não criaram raiz. Agora a árvore pequena não se preocupou em ter bastante folhas. Seus galhos estavam nus, mas ela criou raiz. Então é isso que eu quero que você faça, Ilma. Eu quero que você crie raiz. Não fica preocupada com as folhas. Então, o que eu quero dizer com isso que Deus me ensinou? Que eu não tenho que ficar preocupado se você vai gostar disso, se você vai gostar daquilo, se você vai gostar de mim, se você vai dar isso, se você vai fazer o que eu passo aqui, os conteúdos, que ele cresça, que ele apareça, ele vai chegar onde ele tem que chegar. Ele vai chegar nos ouvidos e aos olhos de quem Deus quer alcançar. Se Deus tiver que alcançar trilhões de pessoas, ele vai alcançar trilhões de pessoas. Se ele quiser alcançar bilhões, ele vai alcançar. Se ele quiser alcançar uma, ele vai alcançar. Então, a gente precisa se preocupar com as almas e ganhar as almas para o Senhor. E Deus me colocou lá dentro daquela casa, no meio de 268 homens, para poder alcançá-los. E ali foi feito grandes coisas na vida desses homens. Muitos começaram a se libertar, veio ter com as suas famílias, começaram a fazer esses trabalhos. Ali eu era enfermeira, ali eu ia, fazia remédios com ervas, eu entrava no meio do mato. Ali 8 homens aqueles vieram tentar me estuprar. Mas eles, para a honra e glória do Senhor, Deus, ele pegou e falou, você vai para lá. Eu falei, eu não vou, se o Senhor está dizendo que eles vão me estuprar, eu vou fazer o que lá? Eu falei, não vou não. Ele falou, vai, porque é aquele que tocar em vós. Porque tu é meu templo, Ilma. E aí daquele que tocar no meu templo que é vosso. Deus falou comigo nessa palavra. O diretor, quando eu cheguei, ele não queria deixar eu subir. Mas eu falei, eu vou. Ele falou, Deus falou comigo. Eu falei, eu vou. Porque Deus falou que ai daquele que tocar em mim, que sou o templo dele. Então a gente tem que crer na palavra de Deus. Então se Deus tiver que fazer esse canal, ou outro também, ali alcançar, porque alcança algumas vidas que as pessoas entram em contato comigo, é pessoas de loja, é donos de lojas, é dono de marcenaria, às vezes eu até penso que algum conteúdo que eles estão mandando para eu poder ver a propaganda deles, não, é pessoas que pedem oração, que pedem uma palavra, que pedem um aconselhamento, que fala que ouviu o meu testemunho, que viu, a senhora passou tudo isso, gente, eu já falei para vocês que nós, através desse testemunho, alcançamos uma pessoa da Cracolândia. Eles estavam em 4, mas Deus tinha algo comum. Esse homem hoje, ele tem uma mecânica, que ele abriu uma mecânica, é pai de 2 filhos e se casou, se libertou do crack, se libertou da droga, fazendo sabe o quê? Mente de Cristo.
Todos os dias esse rapaz me ligava de vídeo, ligava e tal, tudo, colocava ali, ele colocava um caixotinho, o celular em cima do caixotinho e ficava ali ouvindo as instruções, ouvindo os aconselhamentos, ouvindo a palavra, ouvindo como que ele tinha que exercitar para poder se libertar. Ele não precisou de remédio, ele não precisou de ir para isso nem para aquilo. Eu já fiz esses trabalhos até dentro dos presídios. Se você quer saber, com presos ali, com presidiários, que foram feitos ali inúmeros trabalhos. Então eu faço trabalhos para algumas pessoas de alguns países que me procuram, que querem esse tratamento, que querem essa ajuda. Eu não estou aqui fazendo propaganda do trabalho, mas eu estou aqui sim, demonstrando conteúdos que foi me dado através de Deus. Você está me entendendo? Então nós temos que fazer. Você tem um chamado, vai lá e faça. Não fica preocupado com o que os outros vão falar, com o que fulano vai dizer. Deixa falar, deixa dizer. Eu já falei para vocês que eu fui aqui e recebi uma ordem de prisão que tinha tido aqui 1.658 denúncias contra mim, que eu torturava criança, fazia isso, que aqui era uma casa de fachada, uma casa de oração de fachada, mas era tudo mentira, que eu era macumbeira, que eu fazia feitiço e sacrificava criança. Tudo isso daí as pessoas fizeram. Conseguiram fechar a casa? Não. Conseguiram destituir o meu trabalho? Não. Conseguiram me parar? Não. Porque não vai parar, sabe por quê? Porque quem me pôs no caminho e me fez andar foi Cristo. Então eu quero ver parar. Porque se para mim parar, vai ter que parar Cristo. Vai ter que parar Deus. E alguém pode resistir ele? Não. Então você não pode desistir, porque quem acaba desistindo é você, porque você não aguenta a pressão. Você não aguenta o inimigo vir te intimidar. Eu sempre falo para vocês, você tem que ter intimidade com Deus, intimidade é com o Pai. Você não tem que ter intimidade com coisinha, não. Você tem que ter intimidade com o Pai. Você tá me entendendo? Porque é o Pai que vai te levantar, que vai te erguer, que vai te sustentar. Então eu nem ligo. Aqui esses meus vizinhos é só graça. Mas o que a gente tem que fazer? Orar por eles. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te afrontam. Ore, porque quem levou Davi para o trono foi os perseguidores, não foi os seguidores. Foi os perseguidores, por isso que eu não paro. Porque o que eu tenho de perseguidores, ó. Seguidores eu não tenho muito não, mas perseguidor tá assim, saindo pela culatra. Eu tiro uma onda, eu dou risada. Você tá pensando que eu vou ficar no cantinho do aborrecimento, chorando, angustiada, mas não é nada. Encher meu rosto de ruga, ficar toda ali empapuçado. Imagina, Deus me ungiu com óleo da alegria como nenhum outro. Tá me entendendo? Então é isso que eu vou fazer. Então é dessa maneira. Então, lá, o meu filho, ele saiu. Quando eu cheguei, ele saiu. Eu não vou ficar, e ele saiu. Mas eu fiquei lá por 9 meses. Trabalhando naquela casa. E para a honra e glória do Senhor, muitas pessoas que lá eram internos neste lugar, eu encontrei muitos deles, porque Deus, ele pôs nos meus caminhos para que eu visse a extensão do trabalho ao qual ele me colocou. Você vê? E também em presídios. Como eu já falei para vocês, o presídio também, que também eu vou dar um testemunho de um rapaz que ele também estava lá e Deus falava que tinha que levantar um santuário lá e não podia se levantar. E esse santuário foi levantado, ele estava no 3, ele tinha que ir para o 7 para levantar. E ele falava que não ia, mas acabou indo pelo poder de Deus. Então, o que aconteceu? Esse homem, ele saiu de lá de dentro desse presídio, ele levantou esse santuário e no dia que Deus determinou que ele iria sair, ele saiu. Você está me entendendo? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, ele fala. Deus, ele faz. A gente só tem que estar na dispensação, na obediência e ouvir o que Deus nos manda fazer e ali aceitar o que ele nos manda. Então, tudo isso daí, deixa eu aqui tomar um cafezinho. Obrigada. Então, tudo isso que Deus, ele coloca para a gente fazer, a gente apenas temos que obedecer ao Senhor. Então, obedeça sim. Então, os testemunhos que eu tenho de vida são inúmeros, são muitos. De pessoas, de relatos, de coisas que acontecem. Hoje, que nem esse meu filho, ele já teve 9 overdoses, gente. 9 overdoses. Paradas, tudo. Como eu já peguei e já relatei para vocês. Hoje ele está aí para a honra e glória do Senhor. Ele está numa casa, também onde ele foi para uma recuperação, graças a Deus.
Eu creio que agora ele tomou, né, um patamar para se levantar. Ele está no Rio de Janeiro, ele não está aqui em São Paulo. E eu não quero também que ele volte. Eu sempre falo, ai, fica aí, que Deus, sabe? Não quero, sabe? Porque é ele vir para cá, se mistura. Nossa, só a graça, né? É como diz um ditado antigo: quem com porco se mistura, farelo come. Então, se ele volta para o chiqueiro, vai ser um porco. Você tá me entendendo? Então tem que se afastar, pegar outros ares. Porque é que nem aquela historinha do porco, né? Que o homem pegou um porco, dava banho, colocava gravata, perfumava e levava ele para passear. Toda vez que ele via uma poça de lama, o que ele fazia? Ele se jogava nela. Ele levou ele numa casa onde estava escrito Casa Clínica do Senhor. Chegou lá na Clínica do Senhor, levou ele e falou. Aí o Senhor disse para ele, deixa ele aqui uma semana. Ele ficou lá por uma semana, o Senhor tratou dele e tal, e falou para ele, agora faça com ele a mesma coisa. Dá banho, coloca gravata, perfume e leva ele para passear. Quando ele viu a poça de lama, o porquinho, ele se desviou da poça de lama e andou do outro lado. Não se misturou, não se jogou na lama. Não, sabe, se afastou do mal. Aí o homem ficou olhando, observando o porco fazer aquilo. Nossa, ele se afastou da lama. Aí ele chegou na clínica, levou o porco lá de volta e falou, eu quero entender. Eu levei ele para passear, mas quando ele viu a poça de lama, ele se desviou da poça de lama. O que aconteceu com ele? Ele falou, é que eu tirei o coração dele de porco e coloquei de ovelha. É linda essa história. Deus é maravilhoso. E é verdade. Ele tirou o coração de porco e colocou de ovelha. Então, o que nós temos que fazer é mudar o nosso coração. Porque a Bíblia diz que do coração provém o bem e o mal. Tem pessoas que têm o coração mal, o coração ferido, e elas querem ferir outros. Ela tem o coração angustiado e ela quer angustiar outros. Então ela é amargurada, ela é fria, ela é uma pessoa triste, amarga, ela quer amargar a tua e a minha vida. Então é isso que nós não podemos deixar. Então, quando Deus ele fala para mim, vai lá, Ilma, e faz, eu vou e faço. Teve uma certa vez também, eu cheguei dentro de um ministério, então eu tava assim, né, toda no colar, brincão, só que hoje eu tô com um brinco pequenininho. É pérola, gente. Imitação, viu? Aqueles brinquinhos, né? Biju, a biju. Então, aí eu cheguei, né, toda no colar, toda pomposa, né, para pregar. Aí veio o pastor do lugar, olhou bem, mediu de cima e embaixo. Mediu assim, né? Aí eu olhei e falei, a paz. Ele falou, a senhora veio pregar na minha igreja deste jeito? Aí eu falei, ué, que jeito? Aí, né, eu peguei e falei, ué, que jeito, né? Aí ele pegou e falou, com esse colar na minha igreja você não prega. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz assim, né, com o colar. Coloquei por dentro assim, fechei o blazer, né, coloquei assim, fechei o blazer. Aí ele pegou e falou, com esse brinco também você não prega. Então eu tava com o brinco, fui lá, tirei o brinco, abri a bolsa, coloquei. Falei, o que mais? Ele falou, e nem com esse batom. Aí eu falei pra ele, tem um guardanapo aí? Ele falou, não tem. Eu falei, então o batom vai ter que ficar. Aí eu falei, o batom vai ter que ficar. Então, aí foi para pregar. Aí ele fez a oração dele lá, tal, tudo, e eu só, né, olhando. E Deus tinha me mandado para esse ministério. Ele pegou e falou para mim, eu quero que você se comporte, porque quem vai trabalhar lá vai ser eu, vou agir. Falei, amém, Jesus. Aí eu peguei e falou, faça tudo que ele falar, mas que o meu agir vai ser meu. Falei, tá bom. Aí tal, fui, fiz o que tinha que fazer, tal, orou, tal, mas aí eu falei, gente, eu sempre gosto de fazer a oração, né, e dedicar a minha vida ao Senhor, então me desculpe, então estou reorando, mas estou a menos acrescentando. E fui e fiz a oração pela minha vida, para que Deus me cobrisse, né, de todo o mal e de todas as armadilhas que ali estavam. Ah, falei, não tem esse negócio não, sabe, esse negócio de, ai, irmã, você não, aqui não pode, porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Aí, então, eu fiz a oração. Quando eu peguei
orei e tal, tudo que eu abri a Bíblia para começar a ministrar, aí uma mulher foi tomada de um espírito lá. Eita, as cadeiras voavam, gente. A cadeira voava para cima, voava para baixo. Nossa, mas era ela deu um show, ela deu um espetáculo. Nossa, ela desceu a ladeira e nem pôs a lata d'água na cabeça. Nossa, ela arrasou no espetáculo. Aí, quando foi tudo, aí o pastor virou para mim e falou, irmã, tira esse espírito aí. Aí eu peguei e falei, por quê? Não, você não veio de lá. Ó, presta bem atenção, presta bem atenção. Você não veio de lá? Olha só. Aí eu peguei, olhei assim, eu peguei e falei, mas a Bíblia diz que é em nome de Jesus. Eles queriam um espetáculo. Eles queriam um espetáculo. Você tá me entendendo? Eles queriam um espetáculo. Então eu peguei e ensinei ao pastor através de Deus, através de Jesus, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele tinha que ter postura. Porque é em nome de Jesus que você repreende. Não é eu ir lá e começar a fazer um voodoo ali, fazer isso, fazer... Que conversa é essa? Quer dizer que eu ia o quê? Fazer um exorcismo ali agora? Você tá me entendendo? Então nós temos que vigiar e prestar atenção, porque hoje tem muita coisa, tem muito disso dentro das igrejas aí. Dentro dos ministérios, melhor dizendo, que nós somos a igreja. Tem muito disso dentro dos ministérios, sabe por quê? Os ministérios estão fazendo essas coisas. Os ministérios estão ali, só falta pôr a cachaça no chão, o charuto na mão, porque rodopiando já estão, pulando, fazendo aquelas coisas. Gente, uma anarquia na casa de Deus. Aqui não faz, aqui não. Aqui não faz. Eita, nós, aqui não faz, aqui o chicote estrala, cai fora. Aqui não faz. Sabe aquele chicote que Jesus corrigiu a igreja? Eu tenho um aqui. Aqui não faz. Aqui eu desço o cacete. Cai fora que vem fazer essas coisas da casa do meu pai. Até o ímpio sabe que na casa do Senhor não existe Satanás. Vem fazer essa chacota aqui da casa do meu pai para ver. Você sai daqui quente. Pode vir quente que eu tô fervendo. Então essa mulher fez tudo aquilo. Aí eu desci do altar, fui até ela. Falei, amada, calma. Eu agachei ela lá no chão, esperneando, os homens segurando ela. Tal. Eu falei, calma, meu bem. Passei a mão no rosto dela e falei, calma, você tá triste, você tá angustiada, você tá grávida, né? Aí ela olhou assim pra mim, parou, acabou a esperneação. Eu falei, você tá grávida? Teu marido disse que não é dele e colocou você pra fora. Então você quer uma atenção. Aí eu falei, vem cá. Abracei ela, mas ela chorou no meu ombro, sabe? Mas ela chorava. E ela falava, eu não tenho pra onde ir. Ele, meus outros filhos, ele não quer dar. Tudo isso. Agora fala pra mim, cadê o pastor que disse que a igreja era dele? Ela era membro de lá. Aí, o que eu fiz? Eu nem ministrei. Eu subi no altar, peguei a minha bolsa, a minha Bíblia. Aí ele pegou e falou pra mim, a senhora não vai pegar? Eu peguei e falei, não. Ele peguei e falou, e essas coisas aqui desses demônios? Eu peguei e falei, tira, porque a igreja é sua. Porque eu tô indo embora. Porque eu vou aonde Jesus é o dono da casa. Agora, já que é sua, limpa a casa. E foi embora. Tá. Conclusão. Ministério, fechou. Por quê? Ali era uma desolação. Era um homem que não tinha postura, que não tinha pudor. Um homem que não tinha uma liderança cabível para poder conduzir aquelas ovelhas. As mulheres tudo sofridas. Tinha uma lá que naquela hora da noite ela estava com um Ray-Ban desse tamanho no rosto. Na cara eu fiquei olhando, o cara também estava lá, o marido. E ali na porta da igreja, o pessoal falando para mim que aquela mulher que estava assim, porque o marido tinha espancado, e ele lá com a Bíblia de terno, todo com a Bíblia da mão de terno, e a mulher de Ray-Ban, tamanho 8 horas da noite, porque a cara tava com o olho, tava o quê? Devia estar do tamanho de uma bola de basquete. Cai fora. Agora você vê. Então, um homem que não tem pudor, que não faz isso, que não doutrina o seu ministério, aí que é o quê? Que eu ainda faço obra de feitiçaria lá dentro para eu ficar mal vista, mal falada pelas coisas, os outros já falam de mim. E também teve um outro ministério onde qual eu fui
convidado, o cara alugou até cadeira, alugou cadeira, alugou até o salão do lado, assim, que dava assim pro lado dele, colocou os telões, tudo, para me convidando, e aí, o que foi? Então tá, aí colocou, eu não gosto desses negócios de colocar minha carinha preta nessas faixas aí, eu não gosto, nunca gostei, não gosto. Você tá me entendendo? Não gosto. Eu prefiro eu chegar e falar assim. Agora que você passa num lugar, tá lá minha cara preta lá, ó, não percam. Ai, nossa, aquilo eu fiquei doida. Eu não gosto disso, sabe? Então, essas coisas. Porque Jesus não precisou disso. Ele não precisou disso. Eu também não preciso disso. Eu não gosto. Então, o que que acontece? Porque quando eu usava as faixinhas na cabeça, Jesus falava para mim, sabe o quê? Mas, Senhor, por que que eu vou? Ele falou, porque todo lugar que você for, vão dizer, sabe o quê? Aquela, a da faixinha. Então eles vão saber que você passou por lá. Então Jesus pôs uma marca em mim. Agora hoje eu tô assim, ó. Então todo mundo, onde eu passo, é jovem, é velho, é lugares onde eu vou, é na academia, nos lugares, todo mundo fala deste cabelo cinza prateado. Você tá me entendendo? Teu cabelo cinza prateado. Ah, eu quero que esse cabelo, eu quero para mim. Então é isso que Deus faz, ó. Deus, ele transforma, ele faz você assim, ó. Ele põe as coisas assim para chamar. Então, hoje eu sou a cinza prateada. Eita, papai, a pérola de Deus. Você está me entendendo? Essa pérola negra aqui. Entendeu? Pérola de grande preço. Então, é isso que o Senhor faz. Então, e ali nesse ministério eles fizeram tudo isso daí. Aí eu peguei e fui na casa de uma missionária. Aí ele ligou para essa missionária, só que ele não sabia que eu estava lá. Aí ela pegou e ela estava tentando falar para ele que eu estava lá, mas ele não, ela estava no Viva Voz e não tinha como, ela ficou com o olho, parecia que o olho dela ia sair do rosto. Olhando para mim, ele falava assim, olha só como que Deus é maravilhoso. Eu estava aqui em casa, Deus falou, vai lá na casa da missionária. Aí eu falei, mas agora? Aí ele pegou e eu falei assim, eu estou me preparando para a ministração. Eu falei, Senhor, eu não estou sentindo no meu coração de ir nesse lugar. Ele falou, então, vai na missionária, vai lá nessa missionária. E eu fui. E esse pastor ligou para essa missionária para dizer, olha, você vê o pessoal, porque olha, eu cobrei aqui as cadeiras, que teve gente que quer o melhor lugar, porque você viu, né? Porque quem é que não quer ver a macumbeira, a feiticeira, que saiu das garras, saiu das mãos lá de Satanás e agora hoje veio comer na mão de Deus. Olha só o que ele estava falando para a missionária. Porque eu só vou fazer mesmo porque para chamar a atenção mesmo do pessoal. Porque quem que não quer ver, quem que não quer ouvir os testemunhos, quem não quer saber o que ela fez, tudo dentro lá da macumba, da magia dela. Mas também vou fazer isso aí, porque olha, o que rendeu, que das cadeiras que o pessoal comprou, eu aluguei até o salão do lado. E ela olhava assim para mim, ele pegou e falou, eu coloquei a faixa lá, a faixa tá lá no bairro, então não vou citar também o bairro, tá lá nas avenidas, o que tá vindo de gente, só que eu não tenho mais nem lugar para pôr. Eu tava vendo, porque você conhece o pessoal da prefeitura, vê se a gente não pode fechar pelo menos aquele pedacinho para pôr pelo menos umas 30 cadeiras. Vê lá para mim, faz aí, porque até a noite eles liberando, porque você trabalha lá dentro. Ela me olhava assim, aí ele pegou e falou, irmã, eu conto com você, vê lá, eu vou orar, mas vê lá, porque aí nós vamos ganhar dinheiro em cima dessa bruxa aí. Tá? Ela fechou até os olhos. Aí eu fiquei olhando para ela, ela falou, tá bom, pastor, a paz. Aí eu falei, ele estava falando de mim? Aí eu falei, fica em paz. Nem fala para ele que eu estive aqui, fica em paz. Não fala nada que eu também não vou te comprometer. Tudo bem? Aí ela pegou e falou para mim, tá bom. Aí ela pegou e falou, me perdoe. Eu falei, fica em paz. Eu falei, fica em paz, amada. Ela falou, eu vi que você ficou triste. Eu falei, não, fica em paz. As pedradas eu vou ter que suportar. Eu vou ter que suportar as pedradas porque elas vão vir. As pedradas, elas vão vir. Então, eu vou ter que suportar as pedradas. Então, as pedradas, elas vêm para cima de mim, para cima de você, vêm. As pessoas vão te atirar pedra? Vão. Mas eu tenho sempre um algo para dizer para aqueles que me atiram pedra.
todas as pedras que vocês jogam em mim, todas as pedras que vocês me atiram, todas as pedras que vocês mandam na minha direção, é tudo a permissão de Deus, sabe por quê? Porque são pedras que serão colocadas e serão usadas para construir todos os muros das cidades que Deus vai dar nas minhas mãos. Então pode jogar pedra. Não tô nem aí. Porque é isso que Deus vai fazer. Eu não vou morrer agora? Imagina, eu fiquei 40 anos servindo Satanás, eu morrer agora? Que graça tem? Fala pra mim. Ah, que graça tem isso? Eu falo pra Deus, Deus, todo esse tempo nesse mundão podre aí, agora eu vou morrer? Ah, não. Só se for do seu querer, se ele quiser me recolher para ele. Você tá me entendendo? Mas todas as pedras que me atiram serão para a construção dos muros das cidades que Deus colocará nas minhas mãos. Então chegou a noite para poder ir para esse ministério. E eu estava triste. Eu já estava triste, eu já não estava querendo ir. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu vou para lá, mas eu não queria ir. Aí ele pegou e falou, você não vai. Eu falei, e agora? O homem fez isso. Ele pegou e falou, deixa. Ele será coberto com o manto da vergonha. E ele vai pôr um outro pregador lá para enrolar o povo. Mas esse pregador vai ser usado por mim para dizer à igreja o que ele fez. Nossa! Essa irmã, ela gravou e ela mandou para mim. Eu não tenho a gravação, foi de até estava num outro celular, daqueles velhinhos, sabe? Que eu não, assim, não tenho esses celulares bons. Mas Deus está preparado. Então, ela mandou. Nossa, ela veio aqui em casa. Ela veio em casa logo cedo, acho que ela nem dormiu. Que ela veio, ela pegou, eu até falei, nossa, quem é que tá aí essa hora? Aí eu tava terminando de orar, aí eu peguei e falei, nossa, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí porque falou, não, precisava ser a primeira mão da notícia do que aconteceu naquele lugar. Aí peguei e falou, Deus é Deus da sua vida, Ilma. Não pare. Não deixe ninguém te parar. Ela chorava, amados. Eu falo, eu até me emociono, sabe? Porque ela caiu de joelho assim, colocou a cabeça assim, e ela chorava, sabe? E ela falava, Deus vai te usar muito nessa terra, porque você veio para incomodar o inferno. E ela pegou e falou, Ilma, você tem que ver o pregador que ele colocou ali de última hora, porque para tampar o buraco que você não estava. E ele tentando inventar para o povo que você passou mal, que sofreu um acidente. Mas Deus, ele é Deus. E esse pregador foi e disse. Ela não veio porque Deus impediu, interrompeu a vinda dela aqui. Porque ela não está aqui para ser, sabe o quê? Fantoche de ninguém. Ela não tem que ser exposta a ninguém. Porque da onde Deus tirou ela, só ela sabe da onde ela saiu. Só ela sabe o que ela passou. Então o testemunho dela não é para poder ter ganhos de dinheiro, não. O testemunho dela é para ganhar almas, ganhar vidas. Então, tudo aquilo que o Senhor pegou do povo, Deus diz que é para devolver. Porque grande será a ruína da tua casa. Olha. E foi. No pedaço onde ele tinha o ministério, pelo comando ele não pode nem pisar ali mais. Tá? Deus levantou os seus adversários, que é os adversários de Deus, que é eles, para poder expulsar os meus e os seus inimigos. É o que Deus faz. Deus faz isso. Deus faz. Teve uma vez também, o meu filho, né, tinha que ser internado, ele estava brigando com uma pessoa, nossa, uma briga, e teve até faca. E o rapaz, quando veio dar a facada no meu filho, eu entrei na frente.
quando eu entrei na frente, Deus colocou um escudo, ele colocou ali, porque a Bíblia nos fala, né? Que nós nos vestimos da armadura, do escudo. E eu estava com aquele colete, com aquele. E quando que ele veio dar a facada, eu empurrei meu filho, entrei na frente, ele ficou só com o cabo na mão. Aí todo mundo, ele esfaqueou a pita. Aí começou aquela coisa. Então o negócio lastrou no bairro. Lastrou. Andou. Nossa, andou, não, sabe, a notícia andou que nem pólvora. E porque eu não senti nada, aí eu fiz assim. Quando eu peguei e fiz assim, eu escutei, aí todo mundo escutou fazer pá. A lâmina, ele estava só com o cabo na mão, a lâmina caiu no chão. Sabe, gente? Quem estava à minha frente segurou a lâmina, quebrou a lâmina e depois soltou a lâmina para que todos vissem. Todo mundo, e todo mundo se afastou assim de mim, sabe? Aí o meu filho correu. Só que aí eu fui atrás dele. Então ele estava numa rua acima ali, e ali estava, né, o pessoal tudo ali das comunidades. Aí o pessoal tudo ali, o que aconteceu, tal, tudo. Aí já estava a notícia que eu tinha sido. Eu falei, não, aí o pessoal já veio para comprar a guerra, tal, tudo. Aí, nossa, foi assim uma guerra. Porque Deus levanta os adversários dele para te defender dos inimigos. E o cara dizendo que ia matar, que ia matar, que ia matar, os caras desceu e falou, não, aqui você não mata, não. Aqui quem mata é nós. Você não mata, não. Aqui é quebrada, quem manda é nós. E aí, sabe, então aí o que aconteceu? Fala pra nós aí, senhora, o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, é que ele tava brigando, eu entrei na frente, o rapaz veio dar a facada, mas graças a Deus eu tenho a proteção de Deus, eu sou serva de Deus. E Deus, eu sou revestida da armadura e Deus colocou esse escudo. E a faca quebrou, ele só ficou com um cabo, mas quebrou a faca, quebrou. Então você vê, era para acertar no meu filho a facada, mas eu entrei da frente, né? Porque a mãe entra na frente, né? De uma bala, de tudo, né? Por causa de um filho. Não importa o que ele seja, né? É como diz o outro, né? Como eu mesmo falo, eu quero matar eles, mas eu não quero que ninguém mata. Você tá me entendendo? Então eu sou essa pessoa, eu sou essa mulher louca aqui. Mas aí o rapaz, aí tinha um dos rapazes lá da comunidade que falou. Aí ele começou a me xingar, meu filho, me xingando tudo quando era nome. Aí o rapaz perguntou quem é? Aí a mãe dele. Porque aí ele foi lá e falou, pega ele lá, traz ele aqui. Ele falou, aí, na minha quebrada, vagabundo respeita a mãe. Na minha quebrada você não trata sua mãe assim não. Eu respeito minha mãe aqui, a mãe tem que ser respeitada. Então ele pegou e falou, senhora, faz favor. Aí eu peguei, fui e pegou e falou, tem que internar ele. Eu peguei e falei, ele falou que não vai, ele já saiu de uma outra casa lá, eu fui trabalhar nessa casa onde eu ainda trabalho, mas ele disse que não vai. Ele falou, ele vai, porque quem vai internar ele vai ser nós, arruma uma casa. Falei, não tenho condições de pagar, nós vamos pagar. Vocês acreditam? Os caras falaram que ia pagar, ele falou, convoca o pessoal lá da rua lá de baixo, vamos fazer uma reunião. Foi num domingo a reunião. Eu estava aqui, onde eu estou aqui agora, que é o altar. Eu de joelho, veio ele com dois rapazes. Eu estava de joelho. Aí eu peguei, estava terminando a oração. Aí ele falou, mãe. Aí eu olhei para trás, tinha dois rapazes de pé atrás dele. Aí eu levantei e falei, o que foi? Falei, vocês querem entrar? Não, senhora. É que a gente tem uma reunião ali, dá para a senhora chegar lá? Eu peguei e falei, tá. Eu falei, aguarda aí, só eu peguei, agradeci o altar, peguei o óleo, passei sobre minhas mãos, sobre meu rosto e saí. Aí quando eu cheguei, tava aquela, nossa, era muito cara, sabe? Muita gente. Aí eu parei assim. Aí eles falaram assim, tem como a senhora arrumar uma casa para ele ser internado? Eu falei, tem a igreja aqui que o rapaz me ofereceu nessa casa, só que é um valor X tal e eu não tenho como pagar. Aí ele pegou e falou, dá para a senhora ir lá para ver se esse rapaz está lá, conversa com ele, vê a casa, a gente paga. Ele vai. Pergunta para ele se ele pode levar hoje. Aí eu fui lá na igreja falar com o rapaz. Cheguei lá, né, porque ele disse que tinha esse negócio, tinha esse vínculo com essa casa. Aí eu cheguei, aí ele pegou e falou, hoje não dá para levar, mas amanhã
Aí eu peguei e falei, daí eu peguei e falei, quanto é? É X, tal, tem que ir, levar os documentos. Falei, tá, mas aí eu vou junto, como é que é? Não, a gente vem buscar ele vai. Nós vamos levar ele lá. Eu falei, tá bom, aí a gente vem, fala com a senhora, os papéis, tudo assinado. E assim foi, gente. Levou, aí o seu rapaz foi e falou, então tudo bem. Daqui a pouco a gente manda o dinheiro para a senhora, vai vir um rapaz trazer o dinheiro para a senhora para pagar a casa. E a gente vai combinar com o rapaz aí e a gente vai pagar. Eu falei, vamos fazer melhor. Falei, vamos fazer melhor. Amanhã eu vejo qual é o horário que ele vai estar aqui. Vocês vêm, traz o dinheiro para o rapaz, ele já pega o dinheiro, assina que está recebendo, me dá o comprovante que eles receberam. Eu não vou pegar o dinheiro, não. Se vocês vão pagar, por que eu vou pegar o dinheiro? Já paga direto para eles. Né? E assim foi. Ele foi para essa casa e assim foi feito. E eles ficaram até me olhando admirado assim, né? Eu peguei e falei, não pego não, amado. É uma coisa que é uma ordem do Senhor, tá? Vocês me desculpem, então vocês fazem aí comigo. Aí ele foi. Aí ele ficou o quê? Deu uma semana, 2 semanas, 3 semanas, tá. Não tinha nem um mês que ele estava lá. Quem é que vem de volta para cá? Ele. Só que um papagaio viu ele passando. Aí o passarinho correu e contou. Aí o papagaio já contou pro passarinho pegou, o passarinho viu ele passando, contou pro papagaio, o papagaio já correu e falou da comunidade. Sabe quem tá de volta? Fulano. Vi descer na avenida. O quê? Manda 2 caras lá na mãe dele. Aí chegou aqui, ele chegou aqui que nem Tarzan, né? Chegou monstrão. Aí chegou, porque não sei o que mais. Aí eu peguei e falei, ah, é? Tá. Daqui a pouco veio 2 caras. Oi, senhora. Fulano tá aí? Falei, tá, acabou de chegar. Disse que lá não vai ficar, não vai. Ah, não, chama ele aí. Aí eu chamei, falei, tem 2 caras aí te chamando. Oi, já desmanchou a mochila? Tirou as coisas da mochila? Não, ainda não. Ele falou, então pega a mochila que você vai voltar. Você vai voltar. Você vai voltar. Você vai pra lá. Porque você vai dar sossego pra tua mãe e pra nós também, porque você tá demais. Você vê? Nem eles. Eles eram o produtor das drogas, nem eles estavam aguentando mais ele aqui. Nem eles estavam. Olha, pensa numa pessoa que causava. Nossa. Mas Deus tem propósito, porque senão ele já tinha morrido. Porque, nossa, era demais, demais. Tinha que ver. Só quem assistiu e viveu pode dizer. Quem ouve não, mas quem assistiu e viu pode dizer. E ele era demais. Aí ele falou, eu vou voltar como? Os caras falaram, se vira. Do mesmo jeito, você não veio pra cá? Então o que você vai ter para votar? Porque eu briguei lá com o diretor, ele falou, se vira, vai lá, vai pedir desculpa pro diretor, vai pedir para ele entrar, porque nós temos o contato do cara. Se você não entrar, nem volta para cá. Se vira, vai para outro lugar. Porque se você voltar aqui, nós vamos dar um jeito em você. Tá? Chegou lá, se humilhou pro diretor, entrou e ficou lá 1 ano e 3 meses. Ficou lá 1 ano e 3 meses, gente. Porque Deus é maravilhoso. É isso que Deus faz. E hoje ele está no Rio, também bem recuperado, trabalhando, graças a Deus, porque tudo tem o tempo do Senhor. Mas a pessoa também tem que querer, tá? Então, o que eu falo para vocês? Não desista. E não fica preocupado em ter folhas, mas se preocupa em criar raiz. Porque pode vir o vento, vem a chuva, vem a tempestade. A tua casa não cai e nem a tua árvore quebra. Que somos nós. Nós somos uma árvore. Nós somos uma casa. Nós somos um edifício. Mas se tivermos plantado na rocha e bem plantados na terra e criarmos raiz, você não vê a palmeira? Ela dobra para um lado, ela dobra para o outro, ela dobra para trás, ela dobra para frente. Quando ela se levanta, ela floresce. Sabe por quê? Porque até as raízes da palmeira, ela procura água. Ela anda debaixo da terra e busca a umidade. E ela sobrevive. Então, criem raízes. E não fique preocupado em criar flores, folhas, para sermos frondosos. Porque é o que eu falo para as pessoas. As pessoas, tem muita gente que vem e fala para mim, nossa, eu não vejo
tanto isso, tanto aquilo no canal. Agora você tem um outro canal, não vejo. Eu falei, eu não estou preocupado com o que as pessoas fazem, põem. Eu quero que esse canal alcance vidas. Se você está entrando em contato comigo, porque você viu lá. Mas você está entrando para criticar. Mas amanhã você pode entrar para precisar. Que uma palavra que está sendo falada pela minha boca através de Deus pode mexer com você e pode derrubar o seu ego. E aí você pode começar a ser seguidora, porém iniciou como perseguidora. Porque primeiro veio criticar. Mas aí vai ser seguidora e amadora do meu programa. Ai, gente, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Eu amo isso. Então eu falo, pode ser espírita, candomblessista, umbandista, católico, pode ser kardecista, pode ser o que for. Eu sou como Cristo. Não faço acepções de pessoas que venham, sabe? E entre nesse canal Canto das Águias e o canal também de Ilma Nascimento Coutinho, que são ministrações. E o canal Canto das Águias são os relatos. E também é um canal de perguntas, respostas. Se vocês querem perguntar, vocês podem mandar pergunta, desde que seja ilícita, viu, gente? Porque tem um pessoal aí que faz umas perguntas só a graça, hein? Entendeu? Desde que sejam perguntas lícitas, perguntas de pudor, né? Porque afinal de contas nós estamos ao vivo. Afinal de contas, tem crianças até que pega o celular dos pais, ou tem o celular e pai, e entra ali, e você vai ficar falando coisas imundas, ilícitas, e aí pode entrar uma condução de que está conduzindo crianças à perdição, pelo amor de Deus. E também nós temos aqui inúmeros trabalhos, inúmeros projetos. E também temos o projeto de futebol, né? O projeto Somos Águias, que são de crianças, então aqueles que estiverem aqui por perto e quiserem também fazer a inscrição dos seus filhos para que eu leve eles ao clube para que eles possam treinar, serão bem-vindos também, tá? Serão bem-vindos, porque são gratuito, viu? A gente não cobra, tá? Os projetos aqui são gratuitos. Então nós realizamos trabalho nas ruas e também aqueles que quiserem ajudar a gente também, tanto vindo também para nos ajudar a ir para as ruas, para levar também para fazer o Natal do povo, seja bem-vindo. Também querem fazer suas doações, querem fazer as suas ajudas, sejam bem-vindos. Não importa como você vai ajudar dando um pacote de arroz, 1 quilo, ou o que for. A gente faz os assados, aqui a gente faz, assa frango, faz as coisas, o que você quiser nos ajudar, tá bom? Se você quiser nos ajudar, entre em contato com a pastora Ilma, tá o meu telefone, tá o nosso contato, tá o endereço da casa, e venha nos ajudar, venha nos unir para que a gente possa ser um grupo, uma força maior. Porque pessoas, para ser contra, se reúnem para poder nos destruir. E por que não podemos nós nos construir e nos reunir para sermos mais fortes? Amém? Então, bora lá. Vamos pegar a enxada, vamos pegar a pá e vamos para o campo, que está precisando de trabalhadores. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na sua vida. Então, beijo para vocês, igreja!